Fala, Juventude Concade! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Concadecast. Esses episódios que têm edificado a sua vida, e eu quero já apresentar a nossa convidada mais que especial que está aqui conosco, mas antes quero te pedir para ficar até o final desse vídeo e também para curtir, compartilhar, comentar, para edificar alguém que precisa conhecer a história da nossa convidada e também, além de conhecer a história dela, tenho eu certeza que vai ser edificado através desse episódio, tá? Antes de mais nada, muito obrigado a você que tem acompanhado cada episódio do Concadecast. Ore e contribua para que esse projeto permaneça. E sem mais demora, vamos apresentar a nossa convidada. Nós estamos aqui com ela que é missionária, é casada com o pastor Felipe Meira, flamenguista doente, também é mãe do João Felipe, do Rafael, é filha do pastor João Adaí e também da pastora Kátia, nossos pastores presidentes no campo da Catedral. Foi líder durante muito tempo da juventude da Catedral Baleia, do Avivamente, participou ativamente também do Concade e está aqui conosco hoje para compartilhar um pouco da sua história. Estamos com Jordana Pains. Amém, muito obrigada, estou muito grata aqui pelo convite, pastor Davi, é um privilégio estar aqui com vocês hoje, especialmente servindo a nossa juventude Concade, tão amada por mim, pelo meu marido, pastor Felipe. Para a gente é uma alegria poder contribuir de alguma forma e eu espero muito que seja um episódio de fato edificante, que eu tenha boas porções aqui da palavra de Deus para trazer para vocês através da nossa vida vivida, né? Amém, amém. Jordana, nós que agradecemos. Eu sei que não é fácil administrar 2 filhos, o marido, as agendas de atendimento que eu sei que você tem também, e você dedicou um tempo para estar aqui juntamente conosco para gravar esse episódio. Muito obrigado. E quero conhecer um pouquinho a Jordana, né? A Jordana, como é que foi sua vida, sua infância, como é que foi suas experiências com Deus durante a sua adolescência, juventude. Me conte um pouquinho aí dessa história, de como você se aproximou, desejou alcançar mais a presença do nosso Deus. Certo. Eu penso que eu posso começar desde o inicinho mesmo. Eu nasci em um lar que, de falar, vocês que me conhecem sabem que eu me emociono rápido quando eu falo da minha família, de onde eu vim. Então, eu cresci numa família pastoral e eu gosto de dizer que verdadeiramente pastoral. Meus pais eram pastores quando eu nasci, no interiorzinho do Goiás, onde eu nasci numa cidade chiquérrima chamada Uruaçu, Goiás. E nós ficamos lá por um tempo. Depois, quando eu estava com 2 aninhos, nós viemos para Sobradinho. Primeiro, passamos lá 10 anos, até que nós viemos para a Catedral, quando eu estava ali com 12 anos. Então, temos aí, vou denunciar a minha idade agora falando, né? Temos aí 16 anos de Catedral e essa jornada de fé, eu penso que começou muito dentro de casa mesmo e de uma maneira muito natural. Aquilo que a gente vivia no contexto ministerial era realmente refletido muito bem dentro da nossa casa. Então, tanto para mim, como eu creio que eu posso dizer pelo meu irmão também, nunca foi algo assim, a própria questão do ministério muito forçado, que vocês vão gostar disso e olha que a gente é uma família pastoral e vocês vão seguir esse mesmo caminho. Na verdade, nunca teve muito, né? Não havia esse tipo de imposição. Pelo contrário, o que a gente via por parte dos nossos pais era esse extremo amor por servir, por cuidar de pessoas, por ouvir, e isso muito me inspirou em todos os meus contextos de vida, assim, na maneira como eu almejava ter uma família e viver intensamente o que é um lar, na maneira como eu desejava estar ali na casa de Deus servindo,
na maneira como eu escolhi uma profissão que trabalha diretamente com a escuta, com o cuidado com pessoas, ou cuidado de pessoas. Então, pra gente sempre foi um processo muito natural, porque foi só o que a gente aprendeu a fazer mesmo. A vida dos nossos pais era cuidar de pessoas, cuidar de famílias, e isso estava muito inserido na nossa realidade. E ao mesmo tempo que a gente via isso, essa dinâmica acontecendo, de maneira muito concomitante, havia um esforço grandioso por parte do meu pai e da minha mãe de estarem sempre presentes conosco, como pai e mãe mesmo, como uma família bem normal. Uhum. Então, eu brinco que a gente nunca teve o direito, nem eu, nem o meu irmão, de sentir ciúme da obra de Deus. De pensar assim, mas tá lá, se dedica todo dia para os irmãos. Se dedicavam muito, muito. Mas na mesma medida estavam constantemente sendo muito intencionais em serem o pai e a mãe que nós precisávamos. Então, não tinha como o estilo de vida deles não fazer tanto sentido pra gente como fez. É quase impossível, né, ouvindo as suas palavras, ver que não houve uma influência tão grande. A gente percebe em cada fala que você tem ali na catedral, quando você vai felicitar os seus pais nos aniversários, e no dia a dia, no cotidiano também, né, vemos isso acontecendo. E como é assim para você? Você cresceu no lar cristão, né, e crescer no lar cristão é a melhor coisa que pode acontecer. Pelo menos eu também cresci, entendo isso. Mas para você, como foi essa convivência e ver esse amor que o seu pai derramava na mesma medida na igreja, que ele é conhecido como pastor do amor, e também dentro de casa, né? Você acha que para ele era desafiante, por exemplo, e para sua mãe, conciliar essas duas coisas? E para você como filha, qual foi a importância de o seu pai, mesmo sendo pastor, cuidando dos outros, também se dedicar a cuidar de você, do Éder, não deixar de lado a família? Porque a gente vê que tem muitos pastores que acabam deixando a família para cuidar apenas do ministério, da igreja, e a gente sabe o tanto que isso é prejudicial. Sim, certamente foi muito desafiador. A gente não consegue dimensionar isso, né? Porque eu penso que eles recebiam por parte do Senhor, de fato, uma sabedoria divina. Eu fico muitas vezes pensando assim, gente, o quanto que eu estudo para conseguir ser uma boa mãe, o quanto que eu me dedico e faço um curso aqui, outro curso ali, para tentar dar conta das pequeniníssimas coisas de cada dia, né? E eu vejo que para os meus pais, de fato, era essa sabedoria que vinha da fonte verdadeira de sabedoria, né? Da palavra de Deus, do Senhor, dia após dia, para conseguir organizar esse tempo. Eu não, de fato, não sei como que eles conseguiam fazer isso de maneira tão harmônica, mas eu creio que realmente discernindo aquilo que de fato importa, né? Isso. Então, colocando os esforços, as energias naquilo que de fato era determinante. Às vezes a gente se atém a muitos detalhes que por vezes são dispensáveis. Então eu penso que eles conseguiram conduzir isso de uma forma muito simples, mas muito assertiva mesmo, muito prudente. E para a gente foi muito importante nesse sentido mesmo, de que nós crescêssemos com esse referencial do que é família, do que é uma família sacerdotal, uma família envolvida no ministério, como que isso deve se dar, né? Eu penso que por ser uma maneira muito equilibrada, hoje nos poupa de muitos possíveis excessos, Sim. né? Porque a gente vê que é muito fácil no contexto de liderança realmente a gente ir para um caminho de muito excesso, de muita cobrança, muita exigência. Aliás, o ministério pede realmente, né, essa dedicação, essa excelência, e às vezes a gente confunde isso com excesso. Então eu penso que para a gente foi muito importante nesse sentido de que a gente entenda até onde
é saudável e até onde é de fato necessário, porque de fato a gente tem que se gastar, né, pela obra do Senhor, mas eu penso que o se desgastar, talvez a gente tenha que pensar um pouquinho nesse sentido, e isso foi muito importante para a gente crescer como crianças e adolescentes supridos dentro desse seio familiar, e também para ter esse parâmetro de como construir um ministério mesmo, né? Entendi. E me fale um pouco. Você falou aí sobre estudar muito para ser mãe, né? Para aprender essa questão da maternidade. Eu entendo que a gente tem uma dificuldade de entender que a gente não nasce pronto, né? A gente não nasce pronto para o mercado de trabalho, não nasce pronto para casar, né? Não nasce pronto para ser pai ou ser mãe. E isso é uma construção que requer um aprofundamento, né? De estudo, de principalmente nós, transmissão, sabermos transmitir os princípios bíblicos para os nossos filhos e por aí vai. Para você, fala um pouquinho desse contexto, né? Você se casou com o pastor Felipe e agora tem 2 filhos. Esse contexto da maternidade, como isso tem feito com que você busque melhorar mais, e o que você tem aprendido, o que você quer compartilhar hoje conosco sobre a importância, inclusive, de ser mãe, né? E não negar esse propósito de vida. Perfeito. Para mim, eu penso que falar sobre maternidade abarca hoje tudo que eu sou, tudo que eu tenho feito, crescido no Senhor. Então, eu penso que é o contexto em que certamente eu mais me experimentei e mais tenho experimentado de uma plena dependência do Senhor, né? Quando eu falei aqui dos estudos, é justamente nesse sentido, ironizando talvez, né? Como às vezes a gente tende a confiar na força do nosso próprio braço, Sim. né? Na nossa própria sabedoria, quando a palavra de Deus é muito clara que a gente não deve se apoiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria, e tem sido esse lugar que o Senhor tem me chamado realmente à confiança na suficiência dele, especialmente por ser algo que eu sempre almejei muito, né? Se eu fosse falar dos tantos sonhos que eu tive enquanto criança, enquanto adolescente, eu sonhei em chegar no lugar que hoje eu tenho chegado na carreira, em ser uma psicóloga clínica relevante. Eu sonhei com tantas outras realizações pessoais, mas certamente o que eu mais desejei foi não apenas me casar e ter filhos, mas, resumindo nessas 2 palavras, eu desejei ser esposa e ser mãe. Então, de fato, viver esse papel. E por isso, não tem como, uma vez que isso se realiza, não ser um papel que me exige muito, né? Que me cobra muito, porque eu quero fazer o meu melhor nesses 2 sentidos, nesses 2 papéis. Mas eu vejo que o Senhor tem me mostrado dia após dia que eu só consigo, que esses 2 lugares, né, assim, se eu for depender da força do meu próprio braço, são sempre passíveis de questionamento, que eu vou sempre errar, que eu vou sempre falhar, que eu vou sempre, ali no máximo de esforço que eu puder entregar, ainda assim, eu vou deixar a desejar. Então, da importância de realmente depender dele, e dia após dia, enquanto eu sirvo nesses 2 lugares, enquanto eu sirvo enquanto esposa, enquanto eu sirvo enquanto mãe, me lembrar que tudo aquilo quanto eu tenho feito, né, toda a maneira como eu tenho buscado dedicar meu tempo, dedicar meus esforços para esses 2 papéis, me lembrar sempre que eu estou fazendo ao Senhor mesmo, né? Então, eu penso que quando a gente se centra nisso, que tudo que a gente está fazendo, a gente deve fazer como ao Senhor e não aos homens, a gente consegue chegar, assim, num lugar de excelência, mas não de cobrança, que é muito prejudicial. Mas tem sido uma jornada muito especial desde a chegada do nosso primeiro filho, do João Felipe. Foi realmente
de muitos desafios desde o início. Eu tive gestações bastante desafiadoras, mas foi ali que começou essa escolinha mesmo. Foi ali que o Senhor começou a me ensinar que não ia ser exatamente do jeitinho como eu havia planejado, mas que confiar nele, que uma vez que ele está remando, né, que ele está no nosso barco, independente se o mar está em calmaria ou não, a gente está sempre num lugar seguro. Então a maternidade para mim tem sido esse lugar de aprender a confiar plenamente que quando a gente descansa no Senhor, as coisas se dão como realmente tem que acontecer. Que bom, né? E é interessante até falar sobre isso, né? Porque a gente tem dificuldade de descansar no Senhor, né? Nós temos dificuldade de confiar, de não nos preocuparmos e até de querermos ser perfeitos em tudo ou achar que temos aquela obrigação de sermos perfeitos em tudo. Você já passou por algum momento na sua maternidade ou até no papel de esposa ou em qualquer outro papel, até como filha de pastor, um pastor presidente, dessa cobrança de querer ser perfeita ou de querer que os outros enxerguem essa perfeição, de querer não, na realidade, né? De ter que transparecer essa perfeição em tudo, ou isso daí não foi algo que aconteceu com você? Certamente, eu acho que talvez esse seja o grande mal do século, né? Essa autocobrança, essa autoexigência, e para mim é isso, eu digo especialmente nesses dois sentidos. Eu penso que quando a gente... os excessos são sempre perigosos, né? Sim. Quando a gente vem de um contexto familiar muito disfuncional, isso pode trazer, impor muitos desafios, né, para conduzir uma nova família funcional. Mas o contrário também é verdade, né? Quando a gente parte de um contexto assim de muita funcionalidade mesmo, ali dessa dinâmica fluindo como tem que fluir mesmo. Eu penso que isso traz a gente para um lugar de, eita, tem que ser desse jeitinho aqui, né? Não, o que sair disso aqui é procedência maligna. Exatamente. Tá muito errado. Então, assim, é até um cuidado que a gente toma constantemente dentro de casa para a gente ter a nossa própria história também, né? Porque é isso. A gente vai ter ali um parâmetro familiar, exemplos que a gente quer seguir, e olha, tem que ser assim, isso aqui é o que eu vi funcionar e é o que eu quero trazer para mim também. Mas, ao mesmo tempo, cada família, como você disse, tem a sua própria identidade. Cultura familiar, Cultura né? familiar, exatamente. E é muito legal quando a gente tem essa oportunidade de aprender por nós mesmos, assim, o que vai funcionar aqui, o que funcionou muito bem ali, mas é o mesmo que se aplica aqui. Então, eu penso que à medida que a gente vai fazendo essa avaliação, a gente vai saindo desse lugar de cobrança mesmo, né? Cobrança, né? E muitas das vezes a gente até precisa tomar cuidado porque essa cobrança, ela pode surgir inclusive de comparações, né? De se comparar aos outros, né? De virar assim e falar, não, eu preciso ser aquela família, né? Eu preciso vivenciar o que aquele casamento vive, o que aquela mãe faz com seus filhos. E a gente vive isso muito hoje num contexto de rede social, né? Onde a gente vê mães que aparentam ser perfeitas ou que querem transparecer mesmo isso, vender essa imagem. E você como psicóloga, né? Alguém que estuda um pouco essa área, como você enxerga essa questão, por exemplo, de querer transparecer muito nas redes sociais essa perfeição, podemos dizer assim? Eu penso que é algo que rouba muito da nossa própria vida, né? Da nossa própria realidade, uma vez que existe esse constante empenho e objetivo em transparecer uma realidade tal, isso acaba tirando o esforço daquilo que realmente importa. Então, eu tô aqui constantemente pensando no que aparentar, né? Até quando eu realmente vou estar conseguindo me empenhar para
viver em plenitude na minha própria vida. Então, nos papéis que eu me proponho a exercer, de que maneira que eu consigo estar inteira nisso. A gente vê muito, é até um grande perigo, né? A gente está num contexto que se exige muito em redes sociais de mostrar a própria vida, Sim. né? Eu lembro que quando eu decidi até abrir um perfil profissional, eu falava, não, mas as pessoas gostam de ver a própria vida. E eu tava lá, não, mas aqui... Aqui é só o profissional. Aqui eu não tô querendo mostrar meus filhos e tudo, mas é o que as pessoas gostam de ver. Então fica muito difícil, assim, é muito tentador para muita gente isso de estar ali constantemente mostrando um dia a dia que por vezes até na tela vai estar bonito, mas e ali? Será que quando desliga a gente está realmente vivendo em plenitude? Então, assim, eu penso que a gente também não está aqui para demonizar, né? De maneira nenhuma a rede social, que pode ser usada, inclusive, e deve ser usada para a glória do Senhor. Mas até onde a gente consegue fazer isso de uma maneira realmente saudável, preservando o que realmente importa, que é o que está por trás, né? Que interessante. Você falou aqui durante o podcast que parte, inclusive, na realidade, que a decisão de seguir a carreira de psicologia parte de ver muitas vezes seu pai e sua mãe cuidando de pessoas, né? E isso te influenciou a se preparar, né, na área da psicologia para cuidar também de pessoas, né? Fala um pouquinho sobre essa influência, sobre esse desejo de querer fazer psicologia, como é que surgiu e de que maneira isso tem te auxiliado hoje também, até na questão ministerial. Perfeito. Tá aí uma parte que talvez vai ser um pouco paradoxal, inicialmente. Realmente foi muito motivada ali. A minha paixão por cuidar de pessoas veio muito desse contexto. Então, eu via essa dinâmica e para mim fez muito sentido. Na época ali de final de ensino médio e tudo, eu até cheguei a flertar um pouquinho com outras possibilidades, como comunicação social, que é algo que eu também gosto um pouco, mas a psicologia fazia muito sentido de imediato naquele momento para mim. E ali eu entrei talvez muito otimista no curso, sendo muito sincera. Abrindo mesmo, assim, que eu acredito que isso aqui vai falar com algumas pessoas que talvez tenham esse mesmo interesse. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito otimista, eu sempre fui muito romântica sobre todas as coisas, então, assim, zero desafio, só vendo a coisa bonita, O lado sabe? bom, né? Que ia acontecer, eu ia sair dali psicóloga, eu ia fazer talvez algo muito semelhante com o que os meus pais faziam, só que num contexto profissional. E, para minha surpresa, foi muito diferente, assim, eu comecei a graduação, ali de início a gente não pega muito exatamente o que tem muitas áreas afins e tudo, mas quando a gente de fato entrou na psicologia em si, eu tive muitos desafios, tanto com professores como colegas, pelo fato de ser cristã, e cristã de verdade. Algo que eu não estava disposta a deixar em segundo plano na minha vida. Negociar, né? Exato. Então, assim, eu nunca fui de ficar ali entrando em confronto e tudo, porque eu entendia que aquilo não tinha muita função, mas, ao mesmo tempo, as falas me doíam muito, porque eu sempre fui aquela aluna que super privilegiava professores. Então, ouvir algo de pessoas que eu tinha aprendido ao longo da vida a respeitar muito, me doía muito ouvir, por exemplo, eu sequer tenho coragem de falar exatamente como eu ouvia, porque não cabe no meu vocabulário, mas muitas vezes eu ouvia falas do tipo, se você é cristão e veio escolher fazer psicologia, você está fadado ao fracasso, só que em outras palavras, ou igreja não segura pessoas que sabem pensar, ou um profissional cristão nunca vai conseguir ser um profissional ético na clínica. E ali naquele momento, de certa forma eu fui sendo convencida por aquelas mentiras que hoje eu entendo que eram mentiras. Mas eu lembro que eu pensava assim, tá, eles estão me dizendo que ou eu sou cristã ou eu sou uma psicóloga clínica bem-sucedida. Então, essa profissão não é para mim.
Porque crente eu não estou disposta a deixar de ser. Faz Então, parte da sua identidade, né? exato. Da sua vida. Isso aqui não é algo sequer que eu escolho, mas isso aqui é totalmente quem eu sou. Então, naquele momento eu pensava, gente, tá, pode ser que isso aqui não seja pra mim mesmo. E se não for, esse aqui vai ser meu sacrifício, eu abro mão. Mas eu não estou disposta a abrir mão da minha fé. Eu não estou disposta a abrir mão de quem eu sou. E foi fluindo o curso, até que no final foi bem no finalzinho mesmo. Eu tinha mudado no meio do curso de turno, e ali eu fiquei bem avulsa mesmo da turma, mais do que eu já era, porque no início eu tinha amigas muito especiais, cristãs também. Só que nesse momento que eu mudei ficou um tanto mais difícil, e eu lembro que no final do curso eu fiz uma oração muito precisa e eu pedi, Senhor, me apresente, eu ia entrar no último semestre, no semestre do estágio, me apresente amigas segundo o teu coração, que me façam novamente crer que essa profissão é possível para mim, se essa profissão for para mim. E de maneira muito especial, uma resposta mesmo do Senhor a essa oração. Eu entrei em um dos estágios que para mim era o que eu mais almejava ali no final, que trabalhava diretamente com pais, orientação parental. Eu caí num quarteto lá para conduzir os atendimentos com essas 3 amigas que eu nunca vi no curso, 3 amigas verdadeiramente cristãs. Nossa. Que eu nunca vi no curso até ali. E foi um semestre, assim, de muita cura, foi muito especial. Eu fui vendo como realmente aquilo fazia muito sentido para mim, como aquilo era possível, ao contrário do que me contavam. E assim que eu terminei ali em 2020. Em 2021, primeiro semestre, comecei a atender. E ali eu pensei que ia ser, assim, aquele trabalho de formiguinha, sabe? Muito gradativo, as coisas iam acontecendo. Aliás, me disseram que o desafio da minha vida ia ser crente e ser psicóloga. Esse seria o grande desafio da minha vida. Mas, na verdade, era o contrário, né? Quando eu comecei a atender, muito rapidamente as coisas foram acontecendo mediante ao cuidado do Senhor mesmo. E iam chegando muitas pessoas para mim que precisavam ser ouvidas nesse aspecto, de acordo com a cosmovisão principal de vida delas, que era uma cosmovisão cristã. Então, desde então, a maior parte realmente das pessoas que chegam até mim são pessoas que partilham dessa mesma fé, e para mim é muito precioso poder acolhê-las naquilo que eu entendo verdadeiramente o quanto é precioso para elas. Então, eu penso que isso, na verdade, ao contrário do que me contaram, que seria o grande desafio, é o que me conecta com essas pessoas que partilham de algo tão semelhante e que carece de uma escuta ética, respeitosa, acolhedora e profissional. E desde então eu vi o quanto não apenas a psicologia é possível para mim, mas como é uma perfeita extensão do ministério para o qual o Senhor me chamou aqui. Que maravilha, que história sensacional, esse conciliar ministério e psicologia. E eu sei assim que hoje muitos cristãos têm as suas ressalvas e resistência a ter uma consulta, uma terapia com um psicólogo, mas você, na sua visão, né, vendo o lado cristão, crescendo no ambiente cristão, sendo influenciada pela Bíblia e pelos princípios cristãos, mas tendo passado pela formação da psicologia, o que você entende e falaria para essas pessoas que acham que a psicologia não vai ajudá-las ou não vai conseguir orientá-las de maneira correta? O que você falaria para essas pessoas? Perfeito. Eu acho que isso tem tudo muito a ver com a fé que a gente crê, realmente. É a resposta para esse questionamento que você traz da resistência, né? Por que as pessoas são resistentes a um tratamento psicológico se nós sabemos que, biblicamente, nós somos seres trinos? Uhum. Portanto, nós somos corpo, alma e espírito. Se nós somos corpo, alma e espírito, a nossa alma
que é a sede das nossas emoções. Quando eu falo de alma, eu tô falando de pneuma, eu tô falando de mente. Então, se desde que a gente nasce, na nossa alma, na nossa mente, são armazenadas cada uma das nossas experiências, das nossas emoções, por que é então que nós podemos adoecer do nosso corpo, nós podemos adoecer da nossa espiritualidade, mas nós não podemos adoecer da nossa alma? Seríamos nós esses seres tão perfeitos, tão fortões, que a gente adoece de tudo, mas nunca das emoções? Então, quando a gente fala de psicologia, o nosso propósito, né, é justamente cuidar ali de 3 aspectos principais, eu destacaria. Tanto do cognitivo, que são os nossos pensamentos. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais de sardinha para a minha abordagem, para terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente vai cuidar da cognição, a gente vai cuidar das emoções e dos comportamentos. Que, se a gente pensa numa cosmovisão cristã da coisa, né? Certamente é para a glória do Senhor que a gente consiga viver de maneira plena nesses 3 aspectos, ou seja, que nós tenhamos pensamentos mais funcionais, que nós tenhamos emoções mais funcionais, que nós consigamos nos comportar de uma maneira mais adequada. Então, eu penso que essa resistência se dá muitas vezes porque a gente confunde 2 aspectos, da espiritualidade e aqui das emoções. Sim. Quando, na verdade, quando a gente fala ali de diversos... Eu nem preciso entrar especificamente em transtornos emocionais, mas de uma maneira muito geral, nos diversos desafios que a gente tem na vida, tem tudo de muito normal que nós precisemos de um apoio profissional, e não seria diferente quando a gente fala das nossas emoções. Quando a gente adoece das nossas emoções, a gente não adoece da nossa espiritualidade. Nós não estamos falando que nós somos menos crentes, menos confiantes no Senhor, menos dedicados a uma rotina devocional. Obviamente que quando a gente cuida, né, de ter uma vida plena com o Senhor, as outras coisas tendem a fluir melhor, mas ao mesmo tempo isso não nos dá imunidade para sofrer de desafios da nossa alma, das nossas emoções. Então, não há por que a gente partir de uma premissa tão limitada, né, de que enquanto cristãos nós estamos imunes, né? Na verdade, isso não nos fala da nossa condição espiritual, mas da nossa condição humana. Portanto, se você é gente, você pode um dia, porventura, precisar de um auxílio profissional psicológico. Exatamente. Nossa, que esclarecimento. Obrigado, Jordana, mesmo por esse esclarecimento, porque realmente há essa confusão, né? A gente pensa que estar doente nas emoções ou estar passando por problemas emocionais está intimamente ligado à parte espiritual, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jordana, me fala um pouco sobre a sua jornada ministerial, né? Eu sei que você foi líder de jovens lá na Catedral, participou da liderança do Avivamente, também do CONCAD. Como é que foi esse envolvimento com o ministério, com os jovens? Como é que se deu isso daí? E em que contexto você decidiu se envolver ainda mais com essa questão de liderança e participar ativamente do ministério? Certo. A jornada ministerial como filha de pastor, eu penso que é muito Começa difícil. Lá atrás, né? É muito difícil a gente discernir esse ponto de partida. Começou aqui. Não sei quando começou exatamente. Mas... Começou quando eu respirei e já começou. Estava lá. A gente indo para a igreja com uma semana de vida, né? No tipo interior isso. do Goiás, era isso, começou. Então, eu penso que começou muito cedo com esse envolvimento mesmo na vida cotidiana dos meus pais, mas ali na adolescência, se a gente for pensar numa parte mais precisa de liderança, né? Quando eu estava com exatos 16 anos, foi quando o Senhor colocou no nosso coração
do meu irmão, juntamente comigo, mais 2 amigos na época, da importância de nós termos um culto específico para a juventude lá na igreja. Então, Sim. éramos adolescentes, realmente. Eu era a mais novinha deles, mas todos muito novinhos. Eu estava com os meus 16 anos, acho que eles estavam com 19 anos, e ali a gente começou o Aviva como um dos braços da juventude. Na época, o pastor Ataliba era o nosso líder de juventude, e a gente começou com esse culto todas as sextas-feiras, às 22 horas, muita juventude, né, gente? 22 horas. E a gente conduziu ali o Aviva ao longo de um bom tempo. Eu conheci o meu marido, inclusive, no Aviva, pela primeira vez, quando eu vi. Então, toda a minha vida se deu muito naquele contexto ali de liderança, primeiro, apenas do Avivamente, e depois a gente veio a assumir a juventude quando nós estávamos com 2 anos de casados. A gente assumiu, eu acho que 2 anos, a juventude ali da sede, da catedral. E para mim, assim, se deu muito em torno disso também, de um interesse, de um cuidado mais específico, de um discipulado pessoal, que para mim, de liderança, certamente era a minha grande paixão, isso de poder sentar, tá ali, por mais que acaba fazendo muito parte da liderança, isso de a gente estar ministrando, dando uma aula de EBD, ministrando ao longo dos cultos a palavra, mas para mim a minha grande paixão, quando eu falo de liderança, sempre foi em cima do discipulado pessoal mesmo. Então, isso do corpo a corpo, sentar, ligar, tá ali aconselhando diariamente. Então, para mim, eu não consigo discernir exatamente onde que foi o start disso, mas eu penso que desde que eu me entendo assim por uma pessoa que já tinha os interesses pessoais, eu sempre gostei muito desse corpo a corpo. Então, começou ali, a gente seguiu na liderança da juventude até o final da gestação do nosso primeiro filho. Uhum. O João Felipe, né? Isso. Que maravilha. E me fale um pouquinho nesse tempo de liderança que você exerceu ali na Juventude Concade, como a psicologia contribuiu, né, ao longo desse tempo para justamente esse discipulado, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente tem como conhecimento e habilidade deve glorificar a Deus e deve e pode ser usado dentro do reino de Deus. Você acha que isso ajudou bastante durante o seu ministério? Certamente. Especialmente no sentido de conseguir ter uma escuta de fato acolhedora, empática, discernir, né, ali as diversas individualidades, subjetividades que eu estava tratando, a pensar um pouquinho no contexto por trás de cada pessoa, no contexto familiar. Então, o histórico de vida. Exatamente. Certamente contribuiu muito nesse sentido daquilo que eu mais gostava de fazer, que era esse discipulado pessoal. Eu penso que as duas coisas davam muito certo, né? Combinavam muito juntas. Que bom, que interessante. Me fala aí um pouquinho, né? Você encontrou o Felipe em um avivamente, né? Como é que foi esse encontro? Olha aí, tem uma galera que vai ficar cheia de expectativa ouvindo isso, hein? Como é que foi isso, né? Um culto de jovens, do nada você encontra a pessoa que vai se casar com você. Como é que foi esse encontro? E também fala para os nossos jovens aí que um Concade, quem sabe você pode encontrar Exatamente. O amor da sua vida. Pode ir com expectativas no Senhor, gente. Pode dar Exatamente. Certo. Eu conheci o Felipe ali em maio, eu sei precisar o dia, 22 de maio de 2015. Eu estava dirigindo um desses cultos do Avivamente e ali ele estava entre um dos visitantes que eu apresentei. Na hora, assim, não tive muito contato com ele. E as coisas acontecem, né, especialmente na Assembleia de Deus, de uma maneira muito
unificada, né? Juventude, programações. E eu lembro que no dia seguinte que eu o vi pela primeira vez lá na igreja, o meu irmão já conhecia o Felipe, pastor Edinho, então ele chamou o Felipe para ir lá para casa para assistir eu acho que era o UFC com os meninos na época. Sim, na época era Aí auge. chamou todo mundo, eles foram lá pra casa. Aí ele perguntou pro meu irmão: essa menina aqui é a que tava dirigindo o culto ontem? E meu irmão, sem o mínimo de ciúme, vou denunciar aqui agora, tá? Meu irmão, sem o mínimo de ciúme, falou: é minha irmã, tá solteira. Tipo assim, e aí, bora? Desse jeito. E ali naquela mesma semana, a gente começou a conversar, se aproximar. Passado algum tempo ali, ele passou pelo crivo do meu pai. Ele tinha convenção naquele mesmo período, foi na inauguração da catedral. Sim. Então estava previsto para ter uma convenção no mês de julho naquele ano, e eu lembro que logo antes ele estava lá: eita, eu vou conversar com seu pai. Meu pai tentando ali empurrar um pouquinho com a convenção, mas ali a gente se conheceu e foi uma jornada muito especial, assim, especialmente pela forma como se deu. Isso me trouxe muito, assim, à mente, como realmente, quando a gente cuida das coisas do Senhor, Ele se encarrega de cuidar, né? Daquilo que o nosso coração anseia, daquilo que o nosso coração almeja. Então, foi muito especial, porque o Senhor trouxe o Felipe lá do Rio para me conhecer aqui. Para a gente se encontrar assim de uma maneira como só o Senhor poderia realmente nos apresentar. O Felipe morou no Rio a vida inteira, né? Ele veio para Brasília com 19 anos. Então, eu conheci o amor da minha vida realmente em um lugar que fazia muito sentido para mim, na casa do Senhor. Na igreja. Que maravilha. Olha só, você já vai com expectativa, mas no Senhor, entendendo que Ele está cuidando, que Ele está preparando. Não vá para namorar não pro Concade, tá bom? A gente tem um segurança lá que pode ficar de olho em você. Mas que maravilha. Me fale um pouquinho sobre como foi esse relacionamento de vocês, no sentido de... na época vocês congregavam em igrejas diferentes, né, eu acho, ou não? O Felipe já estava na catedral? Na época ele estava visitando a catedral pelas primeiras vezes, e a partir de então ele já ficou de vez. Não teve jeito, né? Que maravilha. Me fale um pouco sobre como é que foi esse relacionamento de vocês e como você enxerga, porque eu olho para o Felipe e olho para você, eu vejo o Felipe como alguém que complementa muito você. Vocês são até muito parecidos em várias questões, pelo menos a gente enxerga isso. Como você enxerga essa complementariedade que você tem com o Felipe, né? Ambos se completando, e ao longo da história que vocês têm construído junto, aí já com 2 filhos. Uhum. Agora, talvez seja um momento que a gente veja a maior importância, né, dessa complementariedade mesmo. Então, ali desde o namoro, eu lembro que de tudo que chamava muita atenção no meu marido, certamente eu posso destacar a simplicidade dele e o fato de ele ser alguém muito despido, assim, de qualquer vaidade, de qualquer ambição. Para mim aquilo era... Eu posso dizer que é algo muito raro de se encontrar. Algo muito precioso. A gente vem desse contexto, assim, ministerial, que para mim sempre foi algo muito precioso, mas nada assim nesse sentido de uma ambição, algo grandioso em termos humanos, sabe? Uhum. E eu entendi naquele momento que eu encontrei alguém que enxergava assim como eu, que enxergava a obra de Deus com o mesmo amor, com a mesma paixão e com o mesmo desejo de se entregar de maneira simples, sem esperar ali algo em troca, sem esperar reconhecimentos. E aquilo foi algo que me chamou muita atenção no Felipe de imediato mesmo, como ele levava a sério as coisas do Senhor, como ele era o primeiro a servir em lugares que muitas pessoas achavam irrelevante.
E ele era esse menino apaixonado por estar ali servindo onde quer que ele pudesse contribuir. A gente teria infinidade de testemunhos aqui para contar. Eu penso que tanto eu como as pessoas que estiveram ali com o Felipe enquanto liderado, enquanto líder. E ali eu tive muita segurança sobre a pessoa dele, enquanto um servo de Deus, enquanto um futuro marido, enquanto um futuro pai. E hoje, para mim, estar ao lado do Felipe é muito importante nesse sentido mesmo, de estar ao lado de um homem que eu considero um homem forte, um verdadeiro sacerdote, alguém que sabe conduzir a nossa família ao Senhor e, ao mesmo tempo, trazer a palavra de Deus para a nossa casa diariamente. Eu tenho muita segurança da maneira como ele soma comigo na tarefa diária de conduzir os nossos filhos ao céu. E para mim torna muito leve assim a jornada, se eu adentro agora mais nesse aspecto de complementariedade, né? Eu tenho um marido, graças a Deus, que é muito parceiro em absolutamente tudo aquilo que eu me proponho a fazer. E isso torna a minha jornada, com certeza, muito mais leve possível, assim. Eu já ouvi algumas vezes que, você só dá conta de fazer tudo que você faz, dá conta dos tantos papéis que você tem, porque você tem um marido que te ajuda muito. E eu não acho ofensivo reconhecer isso. Graças a Deus, é por isso mesmo. Eu dou conta porque eu tenho um marido que é pai de verdade, que chega junto na criação dos nossos filhos, que é com certeza a pessoa favorita do mundo, do Joãozinho, e certamente vai ser do Rafinha também. E o fato de saber que eu tenho um marido que me apoia e me respalda naquilo que eu faço, seja na obra de Deus, seja para alguém, ter alguém com uma visão semelhante à minha nesse sentido, faz com que eu me sinta muito segura para continuar fazendo aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos. Que maravilha, que história linda, que bom ver isso que vocês têm vivido, né, e que bom. A gente vai falar um pouquinho sobre Concad agora, né, e eu quero aproveitar, eu tô vestindo a camisa do Concad, tema legado, e eu quero aproveitar para dizer a você que as camisas estão à venda, estão bonitas, te aconselhar a entrar no nosso site, comprar a sua camiseta. Inclusive, nós estamos com uma promoção, tá, de um combo. Você faz a sua inscrição do terceiro lote e compra também a camiseta por um valor promocional. O nosso editor vai colocar aqui. Então, quero te incentivar a fazer a sua inscrição e a comprar também, não só a camiseta, como os produtos também que temos na nossa lojinha. Mas me fale aqui, Jojo. Gente, eu tentei não chamar ela de Jojo, mas acabou saindo. Tá ótimo. Jojo, me fala um pouco sobre sua experiência com Concad, se você já teve alguma experiência assim, em algum dos Concads que você participou que marcou a sua vida, para que a nossa juventude possa conhecer, se você quiser compartilhar conosco. Perfeito. Eu penso que boa parte assim dos meus bons momentos, né, na presença do Senhor, eu conseguiria somar uma série de experiências no Concad. Para mim, eu acho que eu posso ter 50 anos, 70, 90, que eu vou ficar com expectativa todo fevereiro, todo março, para estar ali no Concad, porque realmente é sempre um tempo de receber da parte do Senhor renovo, consolo. Há um cuidado muito específico que a gente consegue ver por parte da liderança. Sim. Ao longo desses anos, um zelo para escolher, né, os ministros da palavra do Senhor, os ministros de louvor. Então, para mim, é sempre uma experiência muito preciosa de receber porções valiosíssimas da palavra de Deus. E eu tive uma série de experiências, como eu disse, mas eu penso que eu destacaria aqui talvez 2 experiências. Eu fui batizada com o Espírito Santo no Concad, quando eu tinha, eu acho que 14 anos. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo numa noite em que o pastor Gesiel Gomes ministrou a palavra. Um ícone.
da Assembleia de Deus. Um ícone, exatamente, para dizer que foi na Assembleia de Deus mesmo. E eu me lembro que foi uma experiência muito marcante com a nossa juventude ali da sede também. Guardo esse dia no meu coração. E a segunda experiência que eu traria foi ali na gestação do João Felipe, quando a gente estava passando por um momento muito desafiador, era uma gestação de alto risco, e eu lembro que ali, mesmo confiando, humanamente, as minhas emoções oscilavam muito. E nesse dia, eu fui pedindo ao Senhor que Ele me desse a devida segurança para crer que Ele conduziria cada um dos próximos meses, né, daquela gestação. E o Senhor usou naquele dia. Tanto os louvores iam se conduzindo muito nesse sentido, a palavra, mas o Senhor usou muito precisamente o pastor Antônio Márcio para falar comigo naquela manhã, que realmente o Senhor estaria conduzindo cada um desses dias para a glória dele, que eu não me preocupasse, porque ainda que a gente estivesse velejando, né, por aquele mar turbulento, o Senhor estava no nosso barco, e a gente pôde ver a maneira como isso se concretizou até o último dia daquela gestação e a chegada do nosso primeiro filho, João Felipe, e também do Rafael, mediante a uma segunda gestação muito tranquila. Graças a Deus. Que maravilha. Olha só, você que está assistindo, não perca o nosso Concade, porque lá é um momento onde Deus conforta, consola, exorta e também dá direcionamento para cada um de nós que estamos ali presente. Jordana, o tema do Concade é legado. E eu queria que você falasse um pouco o que você entende sobre legado. Você já falou aqui que teve essa transmissão de legado dos seus avós, dos seus pais, né, que são pastores. E me fale um pouco sobre o que você entende sobre a palavra legado, como isso te impacta, e depois me fala o legado que você quer deixar também para quem você puder influenciar ao longo da sua vida. Perfeito. E para sua família. Perfeito. Eu tô olhando aqui, gente, eu tô com uma agendinha linda na frente, e eu achei que essa logo transmite tão perfeitamente o que eu quero falar, exatamente. O que eu entendo por legado? É justamente aquilo que a gente deixa para as próximas gerações. Então, eu penso que quando nós estamos enraizados, né, realmente em fontes seguras, quando nós estamos enraizados em Cristo, facilmente a gente consegue frutificar aquilo que Ele deseja que nós frutifiquemos onde quer que nós estejamos. Então, eu diria que com certeza o Senhor nos chama para deixar um legado para as próximas gerações. Um legado de santidade, um legado de pureza, um legado de dedicação ao estudo e prática da palavra do Senhor. E isso é possível quando nós nos firmamos realmente no Senhor e as nossas próximas gerações, de maneira muito natural, como eu trouxe aqui hoje, vão, né, dando sequência a isso. Eu falei muito sobre família aqui hoje, quando eu penso em legado, eu penso nisso mesmo. Eu venho de um contexto familiar, talvez aqui a gente tem só um recorte da minha família de origem dos meus pais, mas na verdade eu venho de um contexto em que eu sou bisneta, neta, filha e esposa de pastor. E eu espero que mãe de pastor no futuro também. Então, assim, como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer mediante a uma plena vivência da palavra do Senhor. Uma plena vivência daquilo que o Senhor nos chama para experimentar aqui em vida. E uma vez que a gente vive de acordo com aquilo que o Senhor nos chama para fazer, torna-se muito mais fácil influenciar pessoas, porque a gente arrasta mediante ao exemplo mesmo. Então, o meu desejo é que
a nossa geração seja verdadeiramente uma geração que influencia outros a viverem em plenitude aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Que maravilha. E o legado que você quer deixar? O legado que eu quero deixar. Certamente eu quero que a minha família tenha o entendimento de que eu me dediquei todos os dias a fazer do nosso lar um lar que glorifique ao Senhor. A ensinar realmente que o Evangelho faz sentido. Que não é só algo pregado, mas que o sacrifício de amor de Jesus verdadeiramente orienta toda a nossa vida, toda a nossa forma de conduzir cada um dos nossos dias. Eu quero que os nossos filhos olhem para mim e para o Felipe e pensem, nossa, como faz sentido. O que eles viveram, o que eles nos ensinaram, como tem verdade nisso. Quero que eles pensem isso, que tem verdade, que tem paixão, que tem entrega, que tem sentido, que não é meramente um protocolo ou um cumprimento de regras, mas que é a fé que nos move e fé essa cheia de sentido. Uau, que interessante. E de fato precisamos disso, né? Mais do que palavras, mais do que pregações, mais do que ensino, nós precisamos ver Cristo em nós, né? Eu estou lendo um livro, Olhe para Jesus, do escritor Douglas Gonçalves, e ele fala muito sobre isso, né? Enxergar Jesus em quem a gente está familiarizado. Isso é um desafio, mas a gente precisa ver e enxergar Jesus em pessoas próximas, no nosso pai, na nossa mãe, no nosso marido, ou esposa, ou nos filhos, ou os filhos veem nos pais. Então a gente precisa enxergar, parar um pouco para ver Jesus nessas pessoas, né? Então, que bom que você compartilhou um pouco disso. Nós estamos chegando ao final do nosso Concadcast e eu quero já agradecer a você por compartilhar. Eu queria ficar aqui, gente, mais tempo, não vou mentir para vocês, conversando um pouquinho mais, mas eu quero ouvir de você, né, agora nesse finalzinho, algumas respostas rápidas, né, sobre algumas perguntas que eu gostaria que você falasse. Me fale aí um versículo bíblico que tem impactado a sua vida nos últimos dias. Eu diria esse: tudo quanto fizerdes, fazei-o como ao Senhor, de todo coração, como quem faz ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão. Maravilha. Me fala uma música que você tem gostado de ouvir ultimamente. Eu diria... Vou ter que cantar, agora vocês vão me pegar, hein, gente? Eu tenho ouvido muito aquela música: Tu és digno de tudo. Linda. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Agendar, né, no próximo Concad para cantar. Se você quer que agende aí, coloque aí nos comentários. Essa música é linda mesmo e realmente tem impactado a nossa vida. Fala para mim aí o que a família representa para você. A família para mim é a minha base, é para onde eu volto, né? Sempre, independente de qual seja o desafio lá fora, é onde eu tenho a minha segurança. Me fale um pouco o que você achou mais desafiante na maternidade. Na maternidade, o maior desafio... Eu não posso falar em termos práticos. Se fosse prático, eu ia falar em introdução alimentar. Mas deixa eu falar algo um pouco mais profundo do que isso. Você não gosta do PLV? Como é que é o nome aqui? Da PLV. Não, deixa eu falar algo um pouco mais profundo do que a introdução. Eu diria que o mais difícil da maternidade é isso de você conseguir uma harmonia entre duas coisas. Não apenas incluir a criança, e eu tô falando isso aqui como crente, gente, esse é o maior desafio do crente. A criança não pode simplesmente vir para nossa rotina e cair de paraquedas nela. Sim.
Mas a gente também não pode simplesmente ir para a rotina da criança e abrir mão de todo o resto da nossa vida. Esse com certeza é o meu maior desafio da Equilibrar maternidade. isso, Equilibrar essas duas coisas, que chegou um serzinho que tem todo um estilo de vida diferente de um estilo de vida de adulto, mas ele vai chegar para pertencer à nossa família. E a gente vai chegar para pertencer a essa criança também. Então, chegar nesse equilíbrio é algo que nos desafia até hoje, todos os dias. E principalmente a gente que é crente, que sai quase todos os dias à noite para ir para a igreja, é um desafio. Eu concordo com você, lá em casa é também um desafio. É isso. Me fale, o que é Jesus para você? Jesus é o meu Salvador, o meu Mestre, aquele para quem eu olho, encontro redenção, encontro a possibilidade de viver parte da eternidade, ainda aqui, e uma esperança de viver com Ele eternamente, num céu de glória, sem dor, sem sofrimento, onde eu encontre a verdadeira recompensa, né? Por cada um desses dias. É isso aí. Estamos chegando ao final do nosso Concadcast. E eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco até o final. Para encerrar, Jordana, eu queria que você deixasse uma mensagem. Imagina que você vai mandar uma mensagem aí, uma frase, uma palavra para toda a Juventude Concad, vai chegar em todos os WhatsApps aí da Juventude Concad. Que mensagem você deixaria para a juventude? A respeito do congresso. Não, pode ser da vida, um conselho, algo que você queira deixar para essa juventude. Tá. Sirva ao Senhor e ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Confie que a melhor forma de gastar a sua juventude é na presença do Senhor e que Ele há de cuidar de tudo aquilo que o seu coração almeja. Uau! Pronto, gente. Encerramos mais um episódio do Concadcast. Eu agradeço a você que ficou aqui até esse momento. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse episódio para que mais pessoas sejam edificadas através da vida da Jordana Pains, que muito derramou sobre a nossa vida hoje. E eu te agradeço, Jordana, que Deus abençoe e recompense sua vida cada vez mais. Muito obrigada, Pastor Davi, muito obrigada, Juventude Concad. Se vocês permaneceram até aqui, fico muito grata, espero poder ter contribuído de alguma forma, que Deus abençoe e nos encontramos daqui a pouquinho no Concad, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau, gente.